Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Tainara Medeiros, mas vocês podem me chamar de Tatassauro, como preferirem. Eu sou bióloga e, se tudo der certo, mestranda daqui a um tempo. E hoje o tema da aula vai ser fóssil diagênese, que é basicamente como se faz um fóssil. O processo de formação das rochas ele é chamado de diagênese. Basicamente, de uma forma bem didática, pensa que diversos grãos, vamos pensar na areia, que eu gosto do exemplo da areia. Diversos grãos ali de areia, a partir de diversos processos, como a pressão, mudanças na temperatura e tudo mais, ele vai promover uma que esses grãos de areia eles fiquem bem agregados, cimentados. E aí assim vai se formar uma rocha. Então pensa que dos grãos de areia se forma o arenito, por exemplo. No caso dos fósseis, o que a gente tem é o que a gente chama de fóssil diagênese, que é basicamente como o fóssil, de uma forma bem didática, como o fóssil vai virar pedra, e como aquele organismo que ele é teoricamente meio frágil e muito propenso à destruição, ele vai ficar rígido, vai ficar como se fosse uma rocha, assim, e vai ficar um pouco mais protegido de alguns fatores que podem fazer a destruição dele. Mas antes de começar a explicar sobre esse processo, né, da fossodiagênese, é muito importante a gente falar sobre a dinâmica da água, porque é a água que vai ser o grande maestro, sim, de todo esse esquema aí da fossodiagênese e os processos que a gente vai ver ali. Mas então, o que que acontece? A água, bom, a gente tem a água ali nos oceanos, nos lagos, tudo mais, né? Quando tá quente ou qualquer alguma situação desse gênero, a água evapora. E aí é por isso que a gente tem chuvas, porque primeiramente uma água evaporou. Só que esse processo de evaporação da água faz com que essa água ela perca alguns compostos que estavam diluídos ali. Então, quando ela vai aqui para as nuvens, ela está de certa forma, em um grau de pureza. Só que depois, quando a gente tem a precipitação, que é a chuva, essa água que vai cair e aí ir para os sedimentos, para o solo, ela vem nesse grau de pureza, né? Só que conforme ela vai adentrando no solo, ela vai conseguindo carregar alguns componentes e aí ela consegue transportar esses componentes que estavam ali no solo, que eles estavam de certa forma imóveis, ela vai, dilui eles e carrega eles. E isso é muito importante para a fossilização. E aí a gente tem dois cenários que podem acontecer. Primeiramente, em um cenário que por mais que esteja úmido e tudo mais, e a gente tenha bastante água aqui nesse solo, no entanto, se essa água ela está super saturada, deixa eu botar aqui, para vocês saberem se não. Se ela está super saturada para algum composto, vamos pensar carbonato de cálcio, pode ser que ela precipite esse carbonato de cálcio nessa situação, que não precisa necessariamente ser uma situação de seca, que vai ter evaporação e coisa do gênero. A precipitação ocorre sem que essa água tenha evaporado, só por ela estar com essa característica de estar carregando muito carbonato de cálcio, ela pode depositar esse carbonato de cálcio nesse solo e algumas estruturas que vão ter que ter um pouco, a gente já vai falar quais estruturas são essas que vão ter ele no solo. E numa situação então de seca, o que que acontece, né? Tem a água que anteriormente estava passando aqui, só que ela vai evaporando, porque a água do solo ela também evapora e retorna ali para as nuvens. E aí lembra que eu falei que ela vem num grau de pureza aqui para as nuvens? Então, aqui ela está depositando, vamos pensar de novo no carbonato de cálcio, está depositando o carbonato de cálcio nessas regiões do solo. E o que que acontece então quando a gente tem um organismo que morreu, uma carcaça, né? Inicialmente, esse organismo ele estava ali minimamente enterradinho no solo, e conforme vai passando esse processo aí de fossodiagênese, vai vindo mais e mais e mais sedimento para cima dele, soterrando ele em uma determinada profundidade. E ao mesmo tempo que a água que vai estar percorrendo por aqui, ela pode fazer a dissolução de alguns componentes, os próprios compostos que a carcaça libera durante a decomposição, ela vai mudar localmente o pH, e essa mudança localmente no pH pode ser que gere precipitação de alguns compostos. E
E esses componentes que a carcaça mesmo libera, eles funcionam também tipo, como um núcleozinho agregador, e aí eles meio que puxam os compostos que estão disponíveis ao redor. E aí isso pode ser um dos processos que pode gerar fossilização, só com essa dinâmica da água e da própria carcaça. Mas então tá, vamos agora para a parte mais teórica sobre alguns processos de fossodiagênese. O primeiro que a gente tem é a silificação. Então, a gente sabe que a sílica é um dos componentes mais comuns que a gente tem no planeta, e a origem dessa sílica, ela pode ser através das cinzas vulcânicas, quando a gente tem erupção e tudo mais, esse vulcão ele pode liberar sílica, só que também a sílica pode ser proveniente de testes de foraminíferos e alguns organismos do gênero. E um dos rolês de porque a silificação ela é comum e tudo mais, o processo em si, né, não a sílica, mas é que ele consegue a mudança, a recristalização ali da sílica, que a gente já vai falar um pouco sobre isso, ocorre em pressão e temperatura ambiente. Então, é tudo ali numa temperatura ambiente, sem que precise ter sido soterrado a muitos e muitos e muitos quilômetros ou metros. E um dos exemplos que a gente pode citar é que no Brasil, no próprio Rio Grande do Sul, a gente tem diversos registros de troncos fossilizados que eles estão silificados. Mas então, tá, agora a gente vai falar sobre a recristalização aí no caso da sílica, né? Que dentro dos processos ali fossodiagenéticos a gente tem alguns tipos de fossilização, que a gente já falou na aula introdutória ali de paleonto, mas eu vou recapitular. A gente sabe, aqui o exemplo do Pokémon, que é um exemplo bem didático, conforme vai aumentando um pouquinho a pressão e um pouquinho a temperatura, conforme o organismo, a carcaça é soterrada, a sílica, ela vai mudando o seu rearranjo. Ela não muda a composição química, ela vai apenas mudar o rearranjo da sua estrutura química. Então, da mesma forma que o Charmander ele evolui para o Charmeleon, a Opala A, que é a forma instável da sílica, ela, digamos que ela evolui para a Opala CT, que também é uma forma instável, mas é um pouquinho mais estável que a Opala A. E assim como o Charmeleon ele evolui para o Charizard, a Opala CT muda sua forma para o Quartzo, que é a forma mais estável. Então, a recristalização nada mais é do que a natureza tendendo a buscar um equilíbrio, e aí esse equilíbrio é o rearranjo da estrutura química do componente que está compondo aquela carcaça, aquele fóssil. Então, a gente vai falar agora sobre dois casos aqui da silificação. Primeiro, uma das coisas importantes de dizer é que o pH ácido, ao mesmo tempo que ele está tirando o carbonato de cálcio, ele está precipitando a sílica. Então, vamos pensar aqui numa água que ela está um pouco mais ácida, então ela vai promover a dissolução do carbonato de cálcio, que seria a constituição inicial dessas conchas, e posteriormente ela iria fazer a precipitação da sílica que iria compor a outra concha ali, né, que ocorreu esse processo de substituição. E a gente tem daí um caso importante que é assim, numa substituição primária, que é quando as coisas ocorrem muito cedo, a gente vai ter um processo que vai formar uma cópia muito perfeita do fóssil ali, né? Enquanto que uma substituição tardia, ela é muito semelhante àquela substituição que com o processo de formação de geodos, na real. E aí isso acaba gerando um pouco de distorções nesse fóssil. E ainda dentro do caso da silificação, a gente tem a permineralização. Permineralização nada mais é do que a carcaça ali, né? A carcaça, tronco, qualquer coisa, que está em decomposição. Já tinha falado que ele funciona como um núcleozinho, aí ele puxa algumas partículas. E uma dessas partículas que ele pode puxar vão ser determinados minerais, nesse caso é a sílica. E aí essa sílica, ela vai adentrando em alguns canais, canalículos e algumas estruturações pequenininhas. E aí a sílica vai se aconchegando ali. E a permineralização é um processo muito legal que consegue deixar copiado como era essa estrutura anatômica e histológica. Então, se tu faz uma lâmina histológica de algum fóssil que ele foi sofreu esse processo de permineralização, tu consegue ver essas estruturas assim, tipo o lúmen celular e essas coisas. Lúmen celular é o espaço entre as células, tá, gente? Caso tenha gente que não é da bio aqui.
que no caso da recristalização, eu já tinha falado, né, que as coisas da natureza tendem a um equilíbrio. E aí, como que ocorre isso, né? É basicamente uma mudança no seu rearranjo, essa mudança ali no arranjo químico que o composto tem, sem mudar a composição. Por exemplo, se tu pega essas presas aqui desse mamute e bota na cabeça, tu diz que isso aqui é um mamute ainda. Ele só mudou o rearranjo dele, só mudou como tu organiza essa estrutura anatômica dele. Então a recristalização é basicamente isso. A recristalização ela pode ocorrer em duas formas. A primeira, que é com a dissolução. Então, vamos pensar que tem essa dinâmica ali da água, né? E a água tá arrancando os pedaços aqui. Vamos pensar que tá arrancando uma concha formada por aragonita. E aí depois ela precipita novamente, só que ela está precipitando como calcita, que é a forma mais estável. Só que pode ser que ocorra sem a dissolução. Ali na carcaça mesmo começam a ocorrer essas mudanças de aragonita para calcita. E o caso louco que tá aqui, que eu já dei spoiler, eu não lembrava que eu tinha um momento para falar só sobre isso, é o caso da recristalização no mineral que substituiu. E aí é um caso ali que a gente comba tudo. Mas tá, vamos conhecer alguns compostos aqui. A gente já falou da opala A virando opala CT e depois virando quartzo, né? Então esse aqui acho que já tá fixado na nossa cabecinha. Aí, assim como o Pikachu vira o Raichu, a aragonita, que é uma forma instável do carbonato de cálcio, vira calcita, e assim como o disulfeto de ferro, também vira pirita. Então, esses aqui são as formas instáveis, lembra? O Pikachu é a aragonita e o disulfeto de ferro. E vai virar o Arraichu, que é a forma mais estável, que é a calcita e a pirita. E agora, falando um pouco do caso da incrustação. Como é que é esse processo da incrustação? A água, novamente, né? A água está ali com vários minerais dissolvidos. E aí, esses minerais, eles vão se depositar em cima da carcaça ali, que está em decomposição. Essa carcaça meio que puxa, tem um imazinho assim, que daí esses imazinhos tá chamando esses compostos. E aí, incrusta, forma uma película ali desse mineral que vai proteger essa carcaça de todos os processos ali de decomposição e tudo mais. Então, isso daqui é bem simples de entender também. Na real, toda a fotodiagênese, essa parte mais superficial e não tão aprofundada, é meio fácil de entender. Ainda mais com esses exemplos que eu trouxe, eu acho que fica um pouquinho melhor. Só que tem um caso em específico aqui da incrustação que ela pode ser feita a partir de uma deposição de, por exemplo, algas. Então, vai formar várias algas, vários biofilmes aqui, né? Vai formando e fazendo essa incrustação. É várias camadas de alga mesmo, gente. Vai uma camada, uma geração, sobre a outra geração, sobre a outra, fazendo essa incrustação. E aqui o caso da concreção, novamente aqui, né? A carcaça, núcleo agregador, vai puxando aqui, tipo assim, a carcaça, quando ela está em decomposição, ela libera amônia e amina, que muda ali localmente, né? O pH e tudo mais, e essas mudanças começam a atrair alguns componentes. No caso da amônia e da amina aqui, né? Começa a atrair carbonato de cálcio, por exemplo. E aí começa a atrair, isso aqui forma uma concreção, forma uma bolota de carbonato de cálcio que vai proteger esse organismo de todos os seus processos de decomposição e vai preservar ele de uma forma assim excepcional. Então, no caso, quando os fósseis são preservados em concreções, eles acabam sendo muito bem preservados, que um dos exemplos que a gente tem sobre esse fenômeno é ali na Formação Santana. Os peixes da Formação Santana, eles estão preservados em concreções. A gente consegue ter preservação até de músculo, assim, porque a concreção impede muito o processo de decomposição. E tá, agora os ambientes estagnados. O que é um ambiente estagnado? É basicamente um laguinho que ele não tem a renovação da circulação ali do oxigênio, ele não tem renovação da água, a água não se mexe muito, está estável, estagnada. E o que acontece quando a gente não tem oxigênio? As bactérias que elas conseguem ser mais efetivas na decomposição são as que são dependentes de oxigênio. Então, se não tem oxigênio, elas morrem. E aí, por não ter esse oxigênio, essas bactérias
elas não estão mais existindo ali, foram mortas, elas não conseguem decompor. E novamente, né, um ambiente calmo, estagnado, então o que que acontece? O que cai ali consegue ser recoberto por sedimento fino. Aí vai fazendo um tapetinho que acomoda, por exemplo, as folhinhas aqui, pensa numa laminha. Os grãozinhos ali que compõem a lama vão se acomodando e formando esse tapetinho protetor. E a gente tem alguns casos que, dependendo do ambiente, pode preservar não só folhas e coisinhas assim mais, não vou dizer mais simples, mas menores, isso aí, menores é a palavra certa. Mas pode ser que preserve também alguns vertebrados, alguns pequenos vertebrados em ambientes estagnados. E ainda dentro aqui do ambiente estagnado, a gente tem um processo que ocorre que é a carbonificação, que a gente também já falou da carbonificação naquela primeira aula introdutória. Mas o que basicamente ocorre na carbonificação? Quando uma folha, por exemplo, foi acomodada ali naquela lama, ela começa a liberar alguns componentes voláteis conforme ela vai se decompondo um pouquinho, porque ainda sobraram algumas bactérias não dependentes de oxigênio para fazer a decomposição. E esses componentes que ela libera é o nitrogênio, o hidrogênio e o oxigênio. E aí, conforme esses componentes vão ali evaporando, eles são voláteis, né? Eles acendem, eles vão deixando uma películazinha de carbono. E essa película de carbono consegue deixar meio que a impressãozinha, assim, de como que era essa folha. E isso é de uma forma tão excepcional que a gente consegue ver estrutura celular. E, sério, é um negócio que fica muito bonito se fizer uma lâmina. Então, tu consegue preservar diversos detalhes com esse processo de carbonificação. E agora falar um pouco sobre os minerais de ferro, porque sim, a gente tem alguns fósseis que eles são formados com minerais de ferro. O que que acontece? Normalmente, em um ambiente redutor, o ferro que está dissolvido ali na água, ele tende a se ligar com o oxigênio. Só que é um ambiente redutor, é um ambiente que a gente está com pouco oxigênio. Então, esse ferro ele está livre para se ligar em outras coisas. E dentre outras coisas que o ferro consegue se ligar é no enxofre que as carcaças liberam durante a sua decomposição. Aí esse ferro se liga ao enxofre formando o disulfeto de ferro. E aí esse composto de sulfeto de ferro, ele pode fazer a substituição. A gente pode então ter um fóssil substituído com esse componente. A gente pode ter permineralização também com sulfeto de ferro e também a recristalização. Lembra no exemplo ali do Pikachu pro Raichu? O sulfeto de ferro vira pirita. A pirita, popularmente, é chamada de ouro do tolo, porque é uma rocha que é muito semelhante ao ouro, ela brilha muito bonito e tudo mais. Inclusive, os fósseis que são feitos com pirita, eles são muito bonitos, porque imagina uma rocha que tem ali o formato de bicho, é um organismo que sofreu todo esse processo. E aí, como, tipo, aos olhos leigos, seria uma rocha com formato de bicho e parece ouro, seria muito bonito. E agora, num caso aqui de ambiente oxidante, que é um ambiente que vai ter um pouco de contato com oxigênio, a gente pode ter a formação de fósseis por substituição ou permineralização com outro tipo de composto formado de ferro, que é a hematita ou a goetita. E aí é muito legal, porque se tu encontra um fósforo formado com algum desses compostos, tu sabe que ele se formou em um ambiente de superfície ou baixa profundidade, porque ainda está em contato com o oxigênio. Então, é legal assim para ver como que o mineral de ferro ele consegue formar diversos compostos, e eles podem indicar também qual é a profundidade e também indicar se tinha ou não oxigênio no local. E por último, o processo aqui que é a fosfatização. O que que acontece? As bactérias, quando estão decompondo, vamos pensar aqui um osso, elas acabam liberando o fósforo. E esse fósforo, em contato com o oxigênio, ele é oxidado, e quando ele oxida, ele vira o fosfato. E aí, esse fosfato, ele pode fazer permineralização, substituição
ou até mesmo concreção. Lembra que eu falei do caso da concreção com carbonato de cálcio? No entanto, a concreção pode ser feita também com o fosfato. E aí os processos de permineralização, substituição e concreção, assim, na sua essência, é a mesma coisa que eu tinha explicado, só muda daí o nome do composto que tu está dizendo. Ah, é substituição, vai substituir o material X pelo fosfato. Então, a essência é a mesma e eu não vou ficar reexplicando tudo aqui de novo. E aí, uma das coisas interessantes que pode ser que gere alguma mudança aqui nos fósseis são as fraturas e deformações. A gente sabe que conforme aumenta a pressão nada mais é do que o peso que aquela camada sedimentar está fazendo naquele fóssil. E conforme aumenta isso, a pressão, a gente pode gerar fraturas nesse fóssil. Mas essas fraturas também podem ser formadas a partir de algum mineral que está ali compondo, que fez a substituição, por exemplo, e esse mineral ele se expande, ou até mesmo durante o processo de recristalização, tem essa expansão do mineral. E aí isso pode acabar deformando o fóssil. E muitas vezes, se tu não tem um conhecimento prévio daquela espécie, tu pode classificar o fóssil A, vamos pensar aqui, o fóssil A é esse aqui, e esse aqui é o fóssil B, como sendo organismos completamente distintos e não pertencentes da mesma espécie, só porque eles estão super diferentes. Só que, no entanto, eles são da mesma espécie e só sofreram deformações pós-morte. Um dos casos aqui, que são os casos excepcionais, é o âmbar, né, que consegue fazer a preservação também de organismos. O âmbar ele é uma resina que ele é secretada por alguns tipos de árvores, as gimnospermas e algumas angiospermas. E aí pensa que é uma resina colenta, e aí o mosquito bocó tá aqui voando, achou a resina bonita, brilhante e pousou aqui. Só que é tipo um pega-mosca, sabe? Ficou preso, ele não vai conseguir sair, essa resina cai, quebra, rola. Só que para de fato fossilizar, ele tem que ser incorporado em alguma bacia sedimentar, que vai ter todos esses processos de fossilogênese para formar o fóssil. E aí depois a gente tem o âmbar, que é basicamente essa resina super, hiper, mega dura e fossilizada, com o organismo dentro. E aí é um tipo de preservação excepcional, porque às vezes tu consegue pegar fragmentos de DNA. Não, tu não pode fazer o Jurassic Park, porque são fragmentos de DNA que tu encontra e nunca que tu vai encontrar o sangue do dinossauro que o mosquito estava chupando antes de morrer. E uma coisa legal aqui de se falar é sobre as cinzas vulcânicas também, porque ela tem duas abordagens que a gente pode usar com a cinza vulcânica. Lembra que eu falei da cassílica era muito comum e as fontes e tudo mais? Então, a cinza vulcânica ela pode agir fornecendo os minerais para fazer todos os outros processos lá de fossilização que a gente comentou. Só que também ela pode agir matando ali por sufocamento e também soterrando. Com várias camadas de cinza vulcânica, tu consegue fazer um soterramento, porque tu tá soterrando, é isso. Então, são essas duas abordagens de como as cinzas vulcânicas podem atuar também no registro sedimentar, no registro fóssil. Mas então, né, aqui só para terminar, aqui com o meu F, um fóssil, ele pode ter mais de um tipo de fossilização que ocorreu nele. Não necessariamente vai ser só um bonitinho lá. Ah, isso vai ter só substituição por sílica. Não, pode ter outros processos. Pode ter metade de substituição por sílica e a outra metade ainda com carbonato de cálcio, só que ele na forma de calcita, porque ele sofreu a recristalização. Então é complexo. E as assembleias também fósseis vão ter mais de um tipo de fossilização. E uma das coisas interessantes de falar é que os processos necrolíticos, ou seja, os processos ali da própria dinâmica das carcaças, que a gente falou, por exemplo, aquele exemplo, que era só a carcaça com a água e aí libera ali alguns componentes que daí começam a atrair outros componentes ao redor, e são os processos necrolíticos. Às vezes eles conseguem ser tão eficientes quanto os processos fossilogênéticos. E esses processos necrolíticos conseguem fazer fósseis assim com uma preservação excepcional, que é muito maneiro. E aí tu consegue ter um registro de estruturas que, tipo assim, normalmente tu não teria, como partes moles, músculos e por aí vai. E é isso essa aula, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para entender. É um tema que eu gosto bastante. E a ideia é abordar de forma superficial, mas também que dê para conseguir resolver aí algumas questões utilizando
essa abordagem que eu fiz. Tentei ser o mais didático possível, porque alguns foi um pouco difícil de eu entender no início. E é isso, gente. Falou!